Graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso curso sobre ativação, preparação espiritual para o altar. Vai ser muito forte. Quero ficar muito à vontade aqui, não estou preocupado muito com os detalhes do vídeo, da iluminação, porque eu quero estar focado em liberar sobre a sua vida revelações muito fortes que eu acumulei nesses mais de 20 anos, pregando praticamente por todo o Brasil, fora do Brasil, e o principal, nas mais diversas denominações. Isso nos permite compreender como Deus trabalha fora de uma visão denominacional. Talvez você seja aí um líder da Assembleia de Deus e está acostumado a pregar na Assembleia, ou seja um líder da Igreja Batista, da Visão Celular, enfim. O privilégio que eu tive de estar visitando igrejas diferentes me permitiu ter uma visão mais sistêmica, uma visão mais aberta acerca de tudo isso. E um desafio que nós cristãos evangélicos temos é compreender realmente a diferença entre o que Deus quer, de acordo com a sua revelação e a sua palavra, e o que a nossa denominação prega, o que a nossa igreja em si quer. E você possivelmente se converteu dentro de uma cultura, e não tem nada de errado, muitas culturas são abençoadas, mas é uma cultura. Então, às vezes a gente defende a nossa cultura com tanta garra que nós esquecemos de defender a visão de Deus, a visão da palavra. E eu sei que esse treinamento aqui vai desmontar muito do que você pensa, muito do teu raciocínio, e vai te ajudar a compreender exatamente o que Deus está querendo te falar, para te preparar como um profeta do altar. Você está entendendo isso? Seja um profeta do altar. Então vamos lá, gente. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre a diferença entre palco e altar. Porque olhando pelos olhos humanos é igual. O que é um palco? Um palco é uma estrutura, pode ser de alvenaria, pode ser de madeira, pode ser de ferro, mas é uma estrutura um pouco elevada, onde geralmente as pessoas sobem para fazer a apresentação. Então um palco ele pode ser visitado, pode ser acessado por cantores, por oradores, palestrantes, comediantes, políticos, dançarinos. Não importa, é um palco. A pessoa sobe ali porque dali de cima ela pode discorrer o que ela tem ali para apresentar ao público. Veja bem, o palco ele é aberto a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de intenção, e o objetivo principal do palco é agradar o público. E o altar? O altar ele pode ter uma estrutura muito parecida com a do palco, mas na verdade o altar é diferente. Não é qualquer tipo de pessoa que sobe no altar. O altar tem um objetivo, o altar é espiritual, o altar é profético. E o principal alvo é agradar a Deus. No momento que você sobe no palco, você pensa, eu preciso de aplausos, eu preciso fazer pessoas felizes, eu preciso que as pessoas se sintam compensadas pelo investimento que deram para vir aqui no teatro, vir aqui no show. Agora, no altar, o nosso objetivo é agradar a Deus. Só que, é claro, você se converte com 20 anos de idade, entra na igreja, você olha para aquele negócio lá na frente, o seu subconsciente vai dizer para você o quê? É um palco. E aí você vai entender que você vai ter que subir ali naquele palco para poder fazer um trabalho de palco. Isso é muito complicado. Então hoje eu quero falar para você a origem dessa palavra altar. Como é que isso começou? Primeira coisa, isso que nós chamamos de altar não é um altar. Isso que nós chamamos de altar é uma representação figurativa do verdadeiro altar, que está lá na Bíblia. O verdadeiro altar que está na Bíblia não subiam pessoas, subiam animais. Animais que eram mortos, eram preparados de uma maneira certa, que a Bíblia dizia, e eram queimados em cima do altar. O altar da Bíblia é um altar de pedra, é um altar onde tinha toda uma preparação espiritual. E ali, quando queimava aquele animal, a fumaça subia, não para as pessoas que estavam embaixo, mas ela subia para Deus. E aí Deus sentia o aroma daquela fumaça e entendia o que aquele altar estava falando. Depois, com a abertura das sinagogas judaicas, criaram esse altar barra palco, onde as pessoas subiam para falar. O próprio Cristo subiu uma vez em todo o seu ministério
Ele subiu em um desses altares de sinagoga e ele leu o texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. E dali ele foi expulso e nunca mais voltou. E Jesus fez o trabalho dele fora do palco, fora do altar, ele fez o trabalho dele nas ruas. Mas a nossa igreja evangélica, ela trouxe da igreja católica essa ideia de palco barra altar, de altar barra palco. E eu não vou dizer para você que tem que tirar, que tem que remover, que está errado. Seria uma batalha muito grande. Difícil falar isso. Mas uma coisa eu posso fazer, é te preparar para ter um entendimento espiritual, um entendimento profético, e que esse palco que tem dentro das igrejas passe a ser visto como altar por você, pelas pessoas, de maneira que, como um ato profético, esse altar que tem na igreja hoje simboliza aquele altar de pedra da Bíblia. E quando você subir nesse altar, você simboliza aquele animal que morreu e que queimou. Eu sempre digo, o crente quando sobe no altar da igreja, ele tem duas obrigações, morrer e queimar. Morrer e queimar, sempre. Se você estiver no altar e não tiver morrido dos seus pecados, morrido das suas vontades, não está pronto. Se você estiver no altar e não sentir o fogo de Deus, se você não queimar no altar, você também não está pronto. Você vai estar tratando o altar como palco. E esse daí é o perigo, esse daí é o problema. Então, outra coisa que não existia no Antigo Testamento era um ministro de louvor. O que é um ministro de louvor? É aquela pessoa que fica dizendo para as pessoas lá embaixo: olha, para a direita, vai para a esquerda, para a minha frente, para trás, levanta a mão, olha para alguém e diga isso. Isso é muito legal? É muito legal. Mas não existia no Antigo Testamento. Porque a adoração no Antigo Testamento era algo tão profundo, que deveria ser voluntário. Se a pessoa não quer levantar a mão, o que adianta ela levantar a mão porque você mandou ela levantar a mão? Se a pessoa não quer ficar de pé, o que adianta ela ficar de pé porque você mandou ela ficar de pé? Então o que aconteceu? Com o surgimento dessa ideia de ministro de louvor na nossa cultura, ficou muito legal porque nós recebemos na inocência, na ignorância e achamos bonito aquela coisa da pessoa tocar o violão. Eu mesmo já fiz muito isso, de vez em quando ainda faço. E você fala, ministrar as pessoas. E qual é o problema? Muitas vezes nós estamos no altar com o objetivo de mandar fumaça para cima e esquecemos e começamos a mandar muita fumaça para baixo, onde está o povo. E o que acontece? Nós ministramos muito as pessoas e ministramos pouco a Deus. E aí, consequentemente, as nossas palavras deixam de ser palavras para Deus e se tornam palavras para as pessoas. Deixam de ser músicas para Deus e passam a ser música para a pessoa. Nós abrimos mão de músicas que dizem: tu és, imagina isso, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. E passamos a dizer música para o povo: você é isso, você é aquilo, você é especial, Deus tem um plano na sua vida. E essa inversão de valores, ela vai anulando o profético sobrenatural da igreja. Porque qual é a visão de Deus? A visão de Deus é a seguinte: você sobe no altar, manda fumaça para cima e o próprio Deus manda fogo para baixo. Então, quanto mais você se preocupa em mandar fogo para baixo, você anula Deus dizendo: o povo interage comigo, eu interajo com o povo, e fica esse bate-papo. Muitas vezes a pessoa chega na igreja, você prega, você ministra, você canta, o povo sai feliz e Deus fica lá de cima dizendo assim: quando é que eu vou entrar nessa história? Eu não vou participar. Porque o próprio pastor ministrou ao povo, o próprio cantor ministrou ao povo, o povo ficou satisfeito com isso e eu não pude curar o paralítico, e eu não pude fazer o sobrenatural, eu não pude enviar fumaça, nuvem de glória. Então observa comigo com muita atenção. O sobrenatural, ele já não está na igreja como deveria, há muito tempo. E pode ser que culpa disso seja do ministro do altar. Porque como é que acontecia no Antigo Testamento? As pessoas ficavam ao redor do altar, o sacerdote ficava debaixo, de frente para o altar, enquanto o animal queimava, ok? Então, quem é o sacerdote que fica embaixo? É a igreja. A igreja está embaixo, olhando para o altar. Quem é o animal, vou botar entre aspas aqui, quem é o animal que vai queimar? É você, é o ministro que sobe no altar. Então, se você não queimar, e se o povo lá embaixo não tiver essa consciência de altar, automaticamente
a glória não vai se mover, a Shekinah não virá. Tá bom? Então o altar, ele é um lugar profético, é um lugar sobrenatural. E o altar, ele tem vida. O altar tem espírito. Existe um anjo que fica em cima de todo o altar, não em cima de palco. Tem muita igreja que tem palco, não tem altar. Mas uma vez que você consagrou aquele altar, falou, Senhor, isso é um altar, a gente entendeu, isso é sério, nós entendemos que esse lugar é sobrenatural. Deus coloca um anjo ali para te ajudar. E o altar tem vida. Vou te dar alguns exemplos. Quantas vezes você subiu no altar doente e saiu curado? Você foi pregar, poxa, eu não estou aguentando, estou resfriado, estou passando mal, estou com dor de cabeça, mas tenho que pregar. Você subiu no altar, começou a pregar, daqui a pouco quando você viu, cadê a doença? Por quê? Porque o altar santifica a oferta. Então o altar te curou, porque ele tem vida. Por outro lado, quantas vezes você subiu para pregar com uma mensagem, com um esboço, de repente veio uma mensagem totalmente diferente. E você teve que pregar o que Deus deu. Por quê? Porque o altar fez isso. A mudança só aconteceu quando você subiu no altar. Antes você estava certo, passou a tarde estudando, subiu no altar, a mensagem mudou. Então o altar tem vida. Já teve vezes que eu subi numa igreja para pregar, Deus cortou, fiquei sem saber o que falar. Porque Deus não queria que eu pregasse aquela palavra. Eu não orei. O altar tem vida. Pode ser que você suba no altar de uma maneira displicente, reverente. E aí você vai descer do altar com uma maldição, com uma seta. Porque o altar vai te punir. O juízo de Deus vai te punir. Que tem um anjo junto com o altar. Você já percebeu que quanto mais espiritual a pessoa é, mais ela quer ficar perto do altar? A pessoa que é carnal, ela senta lá no último banco da igreja. A pessoa que é espiritual, ela quer ficar perto do altar, porque o altar puxa para perto. E quando a pessoa é muito espiritual, a pessoa quer sair mesmo, botar a mão no altar, como diz aquela música, tocar na ponta do altar. O altar tem vida. E baseado nessa revelação de que o altar tem vida, nós que somos os ministros do altar, independente se você é pregador, se você é cantor, se você é ministro de louvor, se você toca instrumento, é importante você entender que se você quer subir no altar, seja uma pessoa profética, seja uma pessoa sobrenatural, porque senão você vai se arrepender um dia. Entendeu isso? Uma vez na minha igreja, quando os ministros de louvor chegaram para cantar, os pregadores, eu botei uma daquelas fitas amarelas da Defesa Civil, interditado. Eu interditei o altar todo. E aí, pastor, pode subir ou não pode? Está interditado. Deus não quer que vocês subam. Ficamos 3 meses com o altar interditado, tocando lá embaixo. E eu falei para eles, santifiquem-se, preparem-se, porque Deus não está esperando qualquer um aqui em cima do altar. Deus está esperando o profeta. Nem eu subi. 3 meses depois, quando nós subimos, o sobrenatural aconteceu naquela igreja como nunca antes. Então, nesse curso nós vamos falar muito sobre como pregar, como vencer o medo, como fazer uma oração de ativação, como repreender demônio. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o altar tem vida. Faça um ato profético, passa a se comunicar com o altar. Faça um teste. Quando você chegar na igreja para pregar, chega perto do altar e fala assim, eu vou subir ao altar. Você me autoriza? É claro que o altar em si, as pedras, a alvenaria não falam, mas o anjo que está ali, ele vai te responder através de algum sinal. Eu estou chegando ao altar, vou subir, vou ministrar o meu Deus. E santifique o altar, purifique o altar, zele pelo altar. O que a Bíblia vai falar para nós? Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, mas eu já quero adiantar aqui em Joel capítulo 2, versículo 17. Deixa eu abrir aqui também. Joel 2.17. Já era para estar aberto, né? Joel capítulo 2, versículo 17. Maravilha. Se tivesse a Bíblia de papel aqui na minha mão, eu já teria aberto. Mas eu comecei a filmar e esqueci de separar. É o texto que vai estar escrito: chorem os ministros de Deus entre o pórtico e o altar. Aqui, ó, pronto, achei aqui. Joel capítulo 2, versículo 17. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Então, tem a porta da igreja, o pórtico, e tem o altar. E aqui está dizendo, chorem os ministros entre o pórtico e o altar. Não é em cima do altar, não. O altar você já tem que estar curado.
para subir. Se você vai se quebrantar, se você vai chorar, se você vai pedir perdão, chora entre o pórtico e o altar. Para quando você subir no altar, já suba regenerado, revigorado, pegando fogo. Porque o altar é sobrenatural. Eu tenho muita coisa para te falar, mas para você ter uma ideia, a maioria das vezes que eu subo no altar, eu deixo uma oferta na beira do altar. R$5, R$10, R$50, R$100, um objeto, um relógio. Por quê? Porque o altar precisa entender o quanto eu estou levando a sério aquele momento. Experimente. Agora é o seguinte, se você não tem coração e mente profética, não assista mais esse curso, porque o assunto aqui é sobrenatural. Amém? Pensa nisso com carinho. Já estamos preparando para o segundo vídeo, que vai ser mais forte ainda. Deus te abençoe. Tchau, tchau.